Black Friday chegando e tá na hora de soltar nosso guia de notebooks bons para estudar e trabalhar. Como a gente já tem vários vídeos desse tipo aqui no canal e o mercado de notes tá um pouquinho devagar, resolvi fazer essa lista só com notebooks com algum diferencial, que foge daquele basicão de 15 polegadas com i3 e tela TN. Serão 5 modelos com os preços atuais e um comentário se já vale a pena ou não. Assim, já dá para vocês terem uma boa ideia de qual promoções vocês precisam encontrar. Parece que tá barato? Chega aqui de novo depois para ver qual o tamanho dessa promoção que você encontrou. E como sempre, os links estão todos aqui na descrição, junto do nosso comparador Escolha Seguro. Ele compara lojas, te mostra um histórico de preços e você ainda pode criar alertas para promoções. É o parceiro ideal para Black Friday. Tudo aqui embaixo e bora para o nosso guia de notebooks. O primeiro modelo da lista é o mais em conta possível, mas além de ser super baratinho, ele ainda traz alguns diferenciais bem interessantes. Vamos começar falando do Asus E410. A gente pagou R$ 1.349 nesse modelo, equipado com processador Celeron N4020, 4 GB de RAM e 128 GB de SSD do tipo NVMe. Ele não é super potente, mas é uma das melhores opções por menos de R$ 1.500, principalmente por conta desse SSD. Com boa velocidade de leitura e escrita muito superior a um HD, ele garante que você não fique muito tempo sentado esperando o Note pensar. O Windows ainda vai inicializar rápido, os programas também não vão demorar para abrir e com 4 GB de RAM você consegue fazer o básico para estudar e trabalhar. Sua tela tem 14 polegadas e a resolução é HD. Não é uma tela muito definida, mas de novo, pelo preço tá bom, e o tamanho ajuda a diminuir bastante a sensação de definição baixa, já que a densidade dos pixels aumenta. No entanto, seu principal diferencial é o design e a sua portabilidade. Ele é leve, pesando 1,3 kg, e inclusive me lembra bastante o antigo Samsung Flash. Um pouco menos descolado talvez, só que com muito mais memória e sem aquelas teclas arredondadas. Falando nisso, o E410 tem um teclado legal, confortável do tipo chiclete. Não é o favorito de todo mundo, mas eu particularmente gosto. Só que além disso, vamos falar logo da parte mais legal, que é o touchpad que se transforma num numpad. A gente já viu essa tecnologia em outros notes da Asus, que funciona muito bem. Dá para usar ele como touch e numpad ao mesmo tempo, dependendo da forma que você clica, mas dá para desligar também caso você não esteja se entendendo com ele. Além de legal para quem estuda e trabalha, principalmente nas planilhas, ter o numpad é um diferencial. Aqui você consegue ter os números de uma forma inteligente, que não aumenta as dimensões do notebook e também não aumenta o seu custo. Pagando R$ 1.349, ou algo bem próximo disso, o Asus E410 supera todos da categoria, até chegar nos notes de R$ 2.000. O processador Celeron e a tela HD são fatores importantes para você colocar na balança, mas se você quer uma máquina apenas para navegar na internet, trabalhar em planilhas e fazer projetos e trabalhos escritos, ele vai ser o suficiente. Até porque para você achar algo melhor, você precisa investir quase R$ 1.000 a mais. E o segundo notebook da lista é justamente esse daí, R$ 1.000 mais caro. O Acer Aspire 5 de 14 polegadas entra na lista por ser pequeno e relativamente potente, fácil de carregar por aí e vai se manter bom por bastante tempo. Ele aparece em duas versões, com processador Intel i3 1115G4 ou i5 1135G7. Ambos são bem mais rápidos que o Celeron e o i5 ainda tem uma boa placa de vídeo integrada, boa para algumas situações. Dependendo da versão, ele tem 4 ou 8 GB de RAM e ambos com 256 GB de SSD. Para ser bem justo, a quantidade de tarefas que você consegue fazer com esses processadores melhores não aumenta tanto em relação ao Note anterior. O foco aqui são as tarefas básicas de estudo ou de trabalho, e o Aspire 5 apenas faz essas tarefas de uma forma melhor, mais rápida. Outro diferencial desse notebook é a sua tela, mas esse comparado com todo o mercado. Seu painel utiliza a tecnologia IPS, que possui ângulo de visão maior, além de mais contraste e cores que o painel TN, encontrado em praticamente todas as outras opções da categoria. Então você vai enxergar uma imagem menos distorcida quando a tampa está aberta no ângulo um pouquinho maior e, no geral, a imagem é mais rica em detalhes, sem aquela cobertura esbranquiçada de outros notebooks. Motivo para ficar de olho no Aspire 5, então, não falta. Quer um Note portátil de 14 polegadas? Quer um Note com tela boa, potente e com bastante memória? Essa é a máquina que preenche todas essas exigências, só falta chegar no precinho legal. Atualmente, a versão com i3 é quem está R$ 1.000 mais caro que o E410. Ele está R$ 2.375, enquanto que a versão com i5 aparece por R$ 2.699. Não é um preço ruim, mas dá para melhorar. Olhando para o histórico de preços, o mais potente com o i5, que também é o mais recomendado, já apareceu por R$ 2.500. Como é Black Friday, R$ 2.400
2400 seria show, mas acho difícil a gente ver uma promoção tão grande nesse período. Espero ter errado, mas fica aí a dica, R$ 2.400 na versão com i5 e R$ 2.100 na versão com i3. Mas antes de continuar, vocês sabiam que a maioria das pessoas que passam por aqui ainda não estão inscritas no canal? Se você é um desses e você está gostando do conteúdo, é só apertar o botão vermelho aqui embaixo para receber mais como esse, já ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e bora voltar para o nosso guia. Terceira posição da lista, o diferencial é que esse notebook abre sua tampa em 360 graus. E o mais em conta que se encaixa no uso para estudantes e trabalhadores é o Lenovo Flex 5i. As configurações e o tamanho de tela a gente já viu nesse guia. Ele utiliza o Intel i5 1135G7, possui 256 GB de SSD e 8 de RAM. Sua tela tem 14 polegadas touchscreen com esse grande diferencial que é o 2 em 1. Você pode abrir ela até virar um tablet, expandindo muito o leque de utilidades extras para o seu notebook. O Flex 5i em específico não é uma máquina especialmente boa para desenho. O painel é WVA, com uma acurácia de cores relativamente boa, mas não é o suficiente para o uso profissional. Dá para usar, é claro, e o Flex 5i é compatível com a caneta de desenho, mas serviria apenas para quem está começando. A ideia é utilizá-lo como um tablet de produtividade de 14 polegadas e o Windows 11 ainda foi pensado com essa possibilidade, e vem mais bem preparado que as versões anteriores para esse tipo de uso. Imagina assim, você chega em casa, senta lá no sofá e ao invés de ter que equilibrar o Note no seu colo, você abre o Flex 5i 360 graus e fica lá mexendo nele deitado, sentado ou da forma que quiser. Dá para abrir também na posição de cabana ou invertido com o teclado para baixo, para colocar ele numa mesa e usar o Flex só com o touchscreen. Acho que deu para entender que o Note 2 em 1 aumenta muito as possibilidades de uso e pode ser útil para praticamente qualquer pessoa. A questão sempre foi o preço, mas é aí que o 5i pode se destacar. Não é barato, na época que eu escrevi esse roteiro, ele estava por R$ 3.750, mas de novo, vendo o histórico, ele já bateu R$ 3.200. E para Black Friday, imagina só o Flex 5i aparecendo por R$ 3.000. Vamos ser mais realistas e fechar em 3.400, onde você paga R$ 1.000 a mais para ter uma tela touchscreen e a tampa que abre 360 graus. Vale a pena? Depende do quanto você pode gastar, claro, mas se possível, eu acredito que vale sim, até porque o processador e o resto do Note tá bem equilibrado. Agora, na quarta posição da lista, vamos reservar um espacinho para falar daqueles notebook padrões, que acabam sendo os mais procurados. Eles possuem muitas características em comum, como tela de 15,6 polegadas, o i3 ou i5 igual ao Aspire 5, geralmente com a tela TN e com 4 ou 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de SSD, dependendo da versão do processador. Um ou outro escapa um pouco dessa descrição, mas no geral são detalhes pequenos que não separam eles. Aqui a gente pode incluir o Samsung Book, o Acer Aspire 5 515, o Asus X515 e o IdeaPad 3 ou 3i. Desses, o Samsung Book é quem tem a tela um pouco pior e alguns deles trazem opções com processador AMD, que podem ser mais baratos e mais potentes que o Intel, mas entra naquela mesma história de que é melhor, mas não altera o uso. Tirando isso, outra questão que deve ser levada em conta é o tamanho. Por serem maiores, fica um pouco mais difícil de carregá-los por aí. É um problema principalmente para quem pega transporte público, pois vai precisar de uma mochila maior, que talvez deixe muito na cara que tem um notebook ali, sem contar o peso maior. Mas se você vai de carro ou só quer um produto para ficar em casa, isso não será um problema. O que eu quero discutir sobre essas quatro opções então, e de qualquer outra máquina que se pareça com elas, é o preço. Atualmente, o mais barato é o IdeaPad 3i, com processador i3 1115G4. R$ 2.100. Esse é um preço já meio que de promoção, mas para Black Friday fica de olho se uma dessas máquinas não aparece por R$ 1.900 ou menos. Aí sim é uma promoção mais legal que a gente já viu nessas máquinas. Ainda é um valor alto em comparação com o Celeron, então leve isso em consideração. R$ 1.350 no Celeron pode ser mais vantajoso se você precisa economizar bastante. Pro i5, ou seja, para quem busca uma máquina mais forte, aí o preço mais em conta é do Samsung Book por R$ 2.900. Posso ser sincero? É um absurdo. Pagar tudo isso numa máquina com i5 não vale a pena, então espere. R$ 2.750 no máximo para qualquer uma dessas máquinas e promoção R$ 2.500 ou vai direto com o Aspire 5 de 14 polegadas. Ele é menor, mas não tem por que você gastar tanto por uma polegada a mais. Pense nisso principalmente se você tem um monitor em casa. Agora você deve estar se perguntando, e a Dell? A Dell está aqui, na quinta posição da lista. O Dell 3511 é um notebook parecido com os padrões que eu comentei lá em cima, mas eu quis separar por dois motivos. Primeiro, a Dell é a marca mais popular de notebooks. Todo mundo que me vem perguntar no Instagram sobre isso, coloca lá uma máquina da marca e pergunta se eu acho bom. O problema é que ela é tão popular que ela cobra mais por isso.
O 3511 com o i3 atualmente está R$ 2.800, que é o preço do i5 de outras marcas. Vale a pena pagar tudo isso? Não pelo desempenho. O Note da Dell não é mais rápido só porque é da Dell. O que você ganha com a marca é primeiro customização. Você compra direto do site dela e por lá tem uma certa maleabilidade na configuração da sua máquina. No caso desse modelo com o i3, você pode escolher entre 128 ou 256 GB de SSD e 4 ou 8 GB de RAM. Com o i5 dá para você chegar em 512 GB de SSD. Você não precisa fazer esses ajustes sozinhos ou por fora. A marca ainda costuma ser bastante procurada por conta do suporte pós-venda. Ele costuma ser muito bem avaliado e algumas pessoas prezam por isso, principalmente empresas. Nessa Black Friday, talvez você não encontre uma promoção muito grande desses modelos, mas a grande conclusão que eu quero que você tire dessa parte é que você não vai encontrar o Note mais barato por lá. De qualquer forma, tenha em mente os valores recomendados das outras marcas, e aí você compara quanto a mais você estaria pagando seguindo com a Dell. Só digo que se for para pagar mais de R$ 3.500, considere aí o Flex 5i, que eu realmente gostei bastante do Note 2 em 1. E agora fechamos nossa lista. Me contem nos comentários qual faltou e, claro, se vocês encontraram uma baita promoção para um desses daqui. Espero que tenham gostado, deixem o like, se inscrevam e até a próxima.